Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre Melquisedeque. Abraão se encontra com Melquisedeque, né? Eu estou fazendo uma série sobre Gênesis e agora eu cheguei nesse personagem que é um mistério, né? Para muitos. Muita gente tem dúvida e curiosidade sobre esse personagem. Então esse vídeo de hoje é muito importante, pessoal. É um vídeo muito profundo em que eu trato de detalhes sobre a vida de Melquisedeque que eu acho que dificilmente você vai encontrar por aí no YouTube. Então já vai deixando o teu like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer e acompanhe esse vídeo até o fim e vamos para o vídeo. Então pessoal, nós vamos começar a ler essa passagem de Melquisedeque, né, quando ele se encontra com Abraão. Gênesis 14, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Essa expressão é interessante, possui os céus e a terra. Deus Altíssimo também, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E aqui agora vem a minha explicação em cima disso, pessoal. O personagem misterioso Melquisedeque traz pão e vinho. Isso aponta para a nova aliança, a ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Então vocês estão vendo que são coisas mais profundas do que aparentam ser, o que aconteceu ali. Ou seja, simbologicamente falando, Abraão ceiou, Deus já estava fazendo um apontamento profético para a vitória de Cristo na cruz. Melquisedeque aparece de repente, ele não foi chamado, pessoal, e veio como quem vinha honrar Abraão. Ele veio só por isso, ele veio para esse encontro, para isso. Vem honrar Abraão por ter sido vencedor na guerra. Ele não é mencionado em nenhum outro momento se encontrando com Abraão, e nem depois disso, nem com Isaac e nem com Jacó. Então esse encontro dele foi só com Abraão, nem Isaac encontrou ele, nem Jacó, e não teve nenhum outro momento que Abraão encontrou ele, nem antes e nem depois desse encontro aqui. Abraão deu esse dízimo a Melquisedeque uma única vez, e era dos despojos da guerra. Abraão estava tributando a vitória ao Deus Altíssimo, e Melquisedeque veio a receber o tributo. Então, pessoal, sobre essa questão do tributo, né, eu queria dar uma explicação para vocês. Como é que eu imagino aqui? Daqui para o final do estudo você vai entender o que eu quero dizer, mas ali pode ser que Abraão deu alguma coisa ou não. Porque Jacó também fez um voto a Deus. Ele fez um voto dizendo que ia dar o dízimo de tudo. E você não encontra uma passagem na Escritura mostrando Jacó dando esse dízimo. E nem mais de uma vez. E nem o que ele entregou. Então ele fez um voto. Então Jacó era mentiroso? Não. Ele fez um voto que ele só vai se cumprir. Isso está relacionado com a vinda de Cristo, por incrível que pareça, e é uma coisa que não dá para tratar agora nesse vídeo. Então eu acredito que aconteceu a mesma coisa com Abraão. Porque Abraão saiu de lá sem nada. E ele, toda a riqueza que ele pegou dos despojos, ele deixou de volta para o rei de Sodoma e quem mais tinha para pegar alguma coisa. A única coisa que foi retirada dos despojos foi o que o pessoal que estava com ele comeu e bebeu alguma coisa, e os três irmãos, Aner, Escol e Mamre, os três irmãos tomaram alguma coisa, mas Abraão não tomou nada. Então dá a entender que ele não deu nada para Melquisedeque. Ele só deu um tributo. Ou seja, tudo aquilo ali tinha colocado em sujeição a Deus. Isso é assim que eu entendo. Mas é uma coisa que eu estou ainda tentando compreender melhor junto com vocês que estão assistindo esse vídeo. Então vamos continuar a leitura aqui. Perceba que esse evento acontece antes do rei de Sodoma se encontrar com Abraão. Porque quando Melquisedeque aparece Abraão acabava de voltar da guerra e tinha na sua posse os despojos. Só depois disso o rei de Sodoma chega e pede pelo menos o povo, e isso deixa subentendido que Melquisedeque não levou nada, como eu acabei de explicar para vocês. Porque o rei de Sodoma pegou todos os bens de volta, Abraão não quis nada. Então, como eu acabei de explicar, parece que foi só um tributo. Abraão fez um voto. Jacó, sendo neto de Abraão, fez a mesma coisa quando teve aquela visão lá da escada, naquela pedra onde ele está com a cabeça encostada. Ou seja, tudo o que ocorreu entre Melquisedeque e Abraão foi puramente espiritual. Melquisedeque veio confirmar as promessas do Deus Altíssimo sobre Abraão. E Abraão lhe fez o voto do dízimo, como Jacó. No capítulo a seguir, Abraão, sem ter levado riqueza nenhuma, ouve essa declaração de Deus numa visão. Eu sou o teu galardão. Isso Deus fala para Abraão. E era essa riqueza que Melquisedeque falou para Abraão. Ou seja, foi essa bênção que Melquisedeque abençoou Abraão quando ele veio, né? Sobre o significado do nome Melquisedeque e onde morava, sua cidade,
falarei mais à frente, é o que vocês vão ver agora comigo nesse estudo. E agora a gente vai passar para uma parte que vai aprofundar mais ainda essa leitura, esse estudo, sobre a figura de Melquisedeque. Quem pode ser esse Melquisedeque, como eu entendo. Hebreus 7, a partir do verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, agora vem a parte importante, pessoal, presta atenção aí, que é primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali. Porém, aquele de quem se testifica que vive. Vou tornar a repetir esse versículo. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, quem? Melquisedeque e Abraão, entre Melquisedeque e Abraão. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, os dízimos que eram entregados para os sacerdotes na época da lei, do sacerdócio de Arão, na segunda ordem de Arão, o pessoal tomava dízimo, mas morria. Agora, esse que tomou o dízimo de Abraão, ele não morreu. A Escritura declara que ele vive, que é quem? Melquisedeque. Isso mostra para ser uma coisa eterna, bem profunda o que aconteceu ali. E agora vamos começar a explicar essa questão do nome Melquisedeque. A palavra Melquisedeque vem da junção de duas palavras, rei, que significa no hebraico Melech, e justiça, que é Tzedeque. Então, Melech Tzedek, junto esse nome se chama Melquisedeque. Então, vocês estão vendo que o nome tinha um significado, não era por acaso esse nome. E diz que ele é rei de paz, né? O que significa paz? Salém, né? Shalem, né? Na pronúncia. Então, Melech Tzedek Shalem. Então, o que é que isso quer dizer? Ou seja, ele era um rei sacerdote, se chama rei de justiça e paz. Nunca houve em toda a história de Israel um rei sacerdote, e nem antes de Abraão, somente Melquisedeque. Esse tipo de sacerdócio só Jesus Cristo tem. Rei e sacerdote de justiça e paz. Então é isso, é como se estivesse falando assim, lá vem o rei e sacerdote de justiça e paz. Essa era a referência, essa era a declaração para aquele homem chamado Melquisedeque, o nome dele significa tudo isso, que era rei de Salém. Abraão vivia perto dos povos cananeus. Naquele tempo a terra era habitada por vários povos, entre eles os jebuseus, que é a parte interessante, pessoal. Antes do rei Davi fundar Jerusalém, o lugar se chamava Jebus. Não existe reino de Salém. Então, essa localização, ele era rei de Salém. Então, Salém era um lugar lá na Canaã. Não. Naquele tempo existiam vários povos, entre eles os jebuseus. E onde era a cidade dos jebuseus, era hoje é a atual Jerusalém, mas na época ela era Jebus. Só foi ser chamada de Jerusalém quando Davi tomou a fortaleza dos jebuseus e transformou com a capital do reino. Então, pessoal, nem essa cidade de Salém existia para esse rei reinar, porque lá não tinha nada a não ser esse povo. Então, quando se diz que Melquisedeque era rei de Salém, a Escritura Sagrada só está declarando que ele era um rei, sacerdote de justiça e paz, enviado pelo Deus Altíssimo para abençoar Abraão. Ele não tinha genealogia, não teve início, não teve fim, permanece sacerdote. Eu creio que esse Melquisedeque era a aparição do próprio Jesus transfigurado para Abraão. Naquela época, Jesus aparecia de várias formas, inclusive como anjo do Senhor. Se Melquisedeque permanece vivo, como declara o autor de Hebreus, onde está? Cadê seus descendentes? Seu país, seu povo, seu reino? E como Jesus pegou esse sacerdócio? Reflitam sobre essas perguntas. Então, quem quer defender que ele foi um personagem histórico, que existiu mesmo e ainda existe, tem que responder tudo isso aqui, pessoal. Eu não creio assim. Para mim, ele era a figura do próprio Cristo, o próprio Cristo transfigurado, para deixar bem claro para vocês. E agora, para concluir o assunto, mais umas passagens interessantes para vocês. Onde é que Melquisedeque é mencionado, além dessas passagens que eu citei? Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quem que Deus está falando isso aí, né? Para quem será? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Essas palavras, pessoal, justiça e paz, se relacionam com quem? Com o nome de quem? Melquisedeque. Então quem vai trazer esse reino de justiça? Deus. Através de quem? Jesus Cristo. Vocês estão vendo? João 8,56. Olha o que Jesus disse na disputa com os fariseus na época. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pessoal, que dia foi esse que Abraão viu Cristo e se alegrou? O Jesus Cristo falou, ele me viu e se alegrou. Ele exultou nesse dia que ele me viu. Então, para mim, esse dia aqui, aquele encontro de Abraão e Melquisedeque, que é esse personagem misterioso que a Bíblia coloca como não tem início de dia, nem fim de dia, nem pai, nem mãe, nem genealogia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Foi bem profundo, e espero que tenha acrescentado no entendimento de vocês sobre esse personagem. Já deixa o like no vídeo para mim, compartilha o vídeo com mais pessoas para você me ajudar no alcance do canal. Deixa um comentário, qualquer dúvida ou o que quer que seja. Se inscreva no canal se você não for inscrito, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.